Boa noite, candidato. Boa noite a todos. E eu queria trazer uma reflexão que é bastante frequente nas suas entrevistas, nos seus discursos, que é uma crítica ao que o senhor chama de identitarismo. Eu queria chamar a atenção para movimentos feministas, por exemplo, do Ele Não, em 2018, contrário à candidatura, à eleição do presidente, hoje presidente Jair Bolsonaro, a própria campanha Sem Racismo, Com Racismo Não Há Democracia, da Coalizão Negra por Direitos, as sucessivas intervenções do movimento dos indígenas denunciando violações ao Supremo Tribunal Federal, a cortes internacionais. São movimentos e são mobilizações que envolvem o Brasil e não esses grupos da população. Mas esses grupos da população que eu mencionei, adicionaria os jovens, o senhor já mencionou isso, e os brasileiros LGBTQIA+, são os que exibem maior índice de rejeição ao governo de Jair Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber qual a sua política, de que forma o seu governo, em ser eleito, vai se relacionar com essas minorias, com esses movimentos, e se haverá diversidade. Paridade de gênero foi algo que a candidata Simone Tebet defendeu aqui mesmo na segunda-feira. Se haverá diversidade no seu ministério? Absolutamente. Veja, nós precisamos achar um caminho de ajudar o nosso povo a entender bem essa coisa, que tem um equilíbrio aí que a gente tem que achar. Qual é o equilíbrio? Primeiro, todas essas questões que se chamam identitárias são questões absolutamente nobres, graves, importantes, centrais. Não há razão para que o Brasil aceite sermos nós o país que mais mata pessoas por identidade de gênero. Sabe, isso é intolerável, nós temos que entender o que está acontecendo. Por que está crescendo o feminicídio no Brasil, que é um crime de gênero também? É preciso ter clareza disso. É absolutamente central a compreensão da pobreza brasileira a questão étnica. O pobre brasileiro é negro, a vítima da violência é negra, a vítima da polícia é negra. Então temos que ter clareza disso. A mulher brasileira ganha 76% do que um homem ganha para fazer a mesma coisa, com a mesma jornada de trabalho. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Jornada maior, porque tem as atribuições familiares. Ainda tem a dupla jornada, claro, embora... Né, tem razão, enfim. Então, temos que pesar com clareza que isso são questões que têm que ter reforçamento, empoderamento, visibilidade, porque muitas vezes o empoderamento começa com um lugar político. Né? Então, o meu governo terá como teve. A vantagem do meu eleitor é que ele pode testar o que é que eu já andei fazendo. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, mais da metade do orçamento era governado por mulheres. Lá em 1989, eu governei o estado do Ceará, que é o 8º estado brasileiro, mais da metade do orçamento foi governado por mulheres. E olha aqui, acertei em cheio, porque são capazes absolutamente de qualquer arte, como qualquer homem será capaz, mas sempre acrescentam uma coisa que nenhum homem é capaz de fazer, uma sensibilidade diferente, uma disciplina, que eu acho que vem mesmo do feminino. E a tendência moderna é que as organizações sejam crescentemente femininas. E isso tem que ser politicamente conquistado. Entendemos bem? Entendemos bem. Qual é a minha questão, que às vezes me confundem? Minha questão é, descobriu-se nos Estados Unidos que não se pode discutir salário, emprego, taxa de juros, aposentadoria, percebe? A prevalência do lucro exorbitante sobre os assuntos da natureza, do meio ambiente, da própria sustentabilidade da vida na Terra. Esses são os assuntos que têm centralidade e que podem ser construídos consensos, ou pelo menos hegemonias claras para conquistar isso. Então, como eles não podem fazer isso, inventaram a tal guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Eu abordo uma população, por exemplo, brasileira, crescentemente neopentecostal, mas profundamente cristã, com o temário das questões da LGBTI+. Como é que eu faço isso sem respeitar a religiosidade e a moral popular? Esse é o desafio. Não podemos aceitar o conservadorismo, senão, veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. A Zona Sul, todo mundo, os melhores intelectuais, os artistas mais afamados, todos nós, eu tive um período muito grande aqui no Rio, defendemos essas questões. E o Crivella ganha eleição, e o Witzel ganha eleição, e o Bolsonaro, essa tragédia criminosa que está aí governando o Brasil, ganhou eleição. Por quê? Porque nós não fomos capazes de ter humildade para entender essa dialética. Como é que eu evoluo junto com o povo nesses assuntos, ao invés de ser um déspota esclarecido que ensina para o povo
sabe, sexualidade, moralidade, costumes e tal. Então eu estou tentando separar. Eu sou capaz de responder concretamente como vou resolver a questão dos salários. Como é que eu vou resolver a questão da saúde, da educação. E eu não sei como resolver, porque não é atribuição minha, como presidente da República, determinadas contradições culturais da humanidade e do Brasil. Candidato, a igualdade é um princípio... Igualdade é um princípio da Constituição. Eu acho que é disso que a gente está falando. Sem dúvida, mas veja, vamos lá, a lei. A lei diz, por exemplo, na questão do poder, a lei diz que todos os partidos são obrigados a entregar pelo menos 1/3 das suas vagas de candidatos a deputado para as mulheres. Uhum. Diz que o dinheiro também tem que ser distribuído nessa conta. Vai à votação e o Parlamento brasileiro só tem 15% de mulheres. Percebe? Então, claro que nós temos que empoderar. Então, o meu ministério será aquilo que eu já fui como prefeito e governador. Haverá lugar de fala para os negros, para as mulheres, para a comunidade LGBT, para os quilombolas, para os indígenas, para todos os discriminados. O princípio aqui é o respeito e a tolerância. Esse é o princípio. Eu vou vigiar que nenhum brasileiro seja perseguido por qualquer tipo de discriminação e colocarei, vamos dizer, o peso das instituições favorecendo isso. Mas há uma luta de cultura, de formação de valores que nós precisamos fazer junto com o povo. Senão, se a gente vier de cima para baixo, dá no Bolsonaro. É isso que eu estou tentando explicar.